Bom, segunda parte da aula. Agora a gente vai falar sobre judaísmo. Vamos lá. Quais são as peculiaridades do ritual de morte, né, dos judeus, né? Para eles o corpo pertence a Deus, mesmo que o médico tenha autoridade para falar sobre a morte, manipular o corpo, o profissional de saúde também, o corpo é de Deus. Tá? Muitos pacientes, eles precisam saber o que está acontecendo, não pode esconder questões relativas à doença, e os judeus, eles têm obrigação de visitar as pessoas da sua religião que estão doentes. Para eles, parou a respiração e o batimento cardíaco é morte. E no Brasil, não. De fato, no Brasil, a morte ela é considerada a parada dos movimentos e da irrigação cerebral, tá? Do movimento sanguíneo cerebral. O rabino, geralmente, eles são muito conservadores, mas alguns já levam como critério a questão da morte cerebral. Nutrição artificial e hidratação vai depender, tem que conversar com o rabino, com a família, tá? E geralmente os rabinos, eles precisam se engajar em cuidados relativos aos doentes. Eu coloquei para vocês uma imagem de lápide com pedra, né? Para eles a pedra imortaliza, né? O morto, né? Traz as memórias, mantém a história da pessoa. Então é por isso que eles colocam pedra na lápide. É bonito isso, né, gente? O budismo não tem uma autoridade central na religião budista, né? A religião não tem imposição de regras com relação a tratamento médico, mas se puder ser tratado por pessoas do mesmo sexo é melhor, tá? A cremação é indicada, geralmente os budistas não querem remédio para a dor que tire a consciência, porque ele precisa estar consciente no momento da passagem, ele precisa meditar sobre a morte, né? Porque ele acredita no renascimento ou no que a gente chama no que eles chamam de nirvana, né? Que é quando o corpo, a alma se liberta do corpo e ele precisa estar lúcido para isso. Tá? Tem algumas questões de morte relativa ao budismo. Geralmente o budista ele se prepara para esse momento, e a morte cerebral ela é contestada, tá? Também. Que mais que tem de interessante aqui? Geralmente eles não querem tratamento e eles apoiam o uso de asilos. Aí aqui o islamismo outro dia passou na novela, né? Teve uma novelinha que tinha muçulmanos e aí eles mostraram o cuidado de um corpo após a morte, né? Eles acreditam em um Deus, né? E em Maomé, né? Que é o profeta, no Alcorão, e eles têm que manter aí um exercício e dietas equilibrados, né, e se preparar para isso, fazer uma prece 5 vezes ao dia. Tem o mês do Ramadã, que é o pilar do judaísmo, eles, se possível, fazer peregrinação, que é o Hajj, a Meca, pelo menos uma vez na vida, né? Eles sabem, né, que a morte é evidente, pode acontecer para qualquer um, mas não sem a permissão de Deus. Eles acreditam que o profissional de saúde tem um papel importante para cuidar da morte para que ela não aconteça antes da hora, e eles têm a questão do cuidado com o corpo após a morte, né? Então, se vocês observarem aí na figurinha, vocês vão ver que eles dão banho no indivíduo, eles colocam lençóis em torno do corpo e enterram o indivíduo na posição lateral. E depois cobrem com terra, pedras, isso é o cuidado aí que tem. Bem interessante, né, gente?
E o cristianismo, a maioria já sabe, né, como é que funciona, os rituais, né, de, de enterro, que a gente tem que pensar que o cristianismo tem várias linhas e várias crenças, e que, dependendo da crença, tem as rezas durante o velório, né? Então, por exemplo, se é um bandista ou de candomblé, geralmente tem as músicas com os instrumentais. Então, isso a gente tem que, que levar em consideração também, né? Pode ter a sedação, aqui não existe uma opinião, mas aqui tem a questão da extremunção, né? Então, na religião católica, o padre visita e pode querer, a pessoa pode querer a extremunção. Muitas vezes eles também acham interessante ter a lucidez, então precisa conversar com o familiar, tá? Enterrar e cremar depende muito do familiar também, né? E são mais essas questões interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Com relação ao cuidado terminal, os enfermeiros, né, que trabalham nessa área têm que estar atentos ao processo de cuidar, então aplicar a sistematização da assistência de enfermagem para o paciente, mas não perder de vista que o trabalho é um trabalho em equipe, isso para tudo, né, não só para essa área. Tem a questão da dor que tem que ser tratada, tem os fenômenos psicológicos e psiquiátricos, a depressão, o delírio que tem que ser tratado, os aspectos sociais, espirituais, culturais, e o cuidado quando o paciente está em iminência de morte. Tem as questões éticas e legais que devem ser levadas em consideração, e que no Brasil aqui é muito subjetivo. Quais são as atitudes dos médicos com relação à terminalidade aqui no Brasil? Então, tem 4 tipos de condutas. A primeira delas é a consciência fechada, que é quando o médico combina com a família de não falar para o doente o que ele tem. Tem a consciência suspeitada, que o médico combina com a família que não vai tocar no assunto e a pessoa até aceita essa situação, então fica aquela coisa de ninguém toca no assunto. Tem a consciência de fingimento mútuo, né, que as pessoas sabem o que está acontecendo, mas que elas falam insistentemente que tudo vai dar certo, que a cura vai acontecer, e a consciência aberta, que é aquela que todo mundo fala abertamente sobre o que está acontecendo, inclusive da aproximação da morte, e tomam decisões bastante claras, objetivas e pensadas sobre o que fazer diante da situação de morte que se aproxima. Uma coisa importante antes da gente prosseguir é entender o que é eutanásia, o que é distanásia, o que é ortotanásia. Isso é bem importante para a gente não cometer enganos no cuidado do paciente que está sob nossos cuidados. Eutanásia é um crime. O que significa eutanásia? Eutanásia é provocar a morte, né? Você cometer a morte, adicionar um medicamento a mais, desligar um aparelho. No Brasil, isso não pode acontecer. A eutanásia pode ser ativa ou pode ser passiva. Ativa é quando você provoca a morte, passiva é quando você não faz um procedimento e aí o paciente acaba morrendo. A distanásia, por sua vez, também é um evento que culmina em morte, mas ele culmina em morte depois de muitos procedimentos desnecessários feitos com o paciente. Então, é quando você prolonga a vida, mas não tem possibilidade de continuar vivendo. Então, por exemplo, o paciente já com metástase no cérebro, de câncer, né, no cérebro, no intestino, e aí o médico decide operar o intestino do paciente, mas ele já está até com comprometimento cerebral. Até quando é importante fazer esse procedimento que vai causar mais dor, mais desconforto, mais complexidades, complicações? E nós temos também a ortotanásia, que é o cuidado paliativo, que é quando a gente dá todo o suporte que o paciente precisa e ele morre na hora que o organismo realmente não tiver mais como se sustentar diante daquela situação. Tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 1805, tá? E aí, dentro dessas questões, a gente tem a sedação paliativa, que às vezes representa um dilema para os profissionais de saúde. Eu vou deixar para vocês um texto que eu quero que vocês leiam, um estudo dirigido sobre
tanatologia e que ele fala sobre eutanásia, distanásia, mistanásia, e depois a nossa avaliação será com base nesse texto e nesse estudo dirigido. Tá? A terceira parte da aula a gente já vai começar. Obrigada pela atenção, esperem que nós já vamos continuar a nossa aula.